Hoje, nós iremos apresentar a culminância do ERER, feita pela Letiva Verbalizando Meireles. Nós iremos falar sobre os indígenas no Brasil atual. Primeiramente, vamos falar sobre como os indígenas estão na pandemia. Falaremos também como eles lidam com a tecnologia nos dias atuais, como anda a situação política indígena e sobre as reservas indígenas. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criada por meio da Lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério de Justiça e Segurança Pública. É a coordenadora e principal executora da política indigenista do governo federal. Sua missão internacional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Seu papel também é promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Nesse campo, a FUNAI promove ações etnodesenvolvimento, conservação e recuperação do meio ambiente nas terras indígenas, além de atuar no controle da mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas. Compete também a FUNAI ao órgão a estabelecer a articulação internacional voltada à garantia do acesso diferenciado aos direitos sociais e da cidadania aos povos indígenas, por meio do monitoramento das políticas voltadas à segurança social e educação escolar indígena, bem como promover o fomento, apoio aos processos educativos comunitários tradicionais e de participação e controle social. A atuação da FUNAI está orientada por diversos princípios, dentre os quais se destaca o reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas, buscando o alcance da plena autonomia e autodeterminação dos povos indígenas no Brasil, contribuindo para a consolidação do Estado democrático e pluriétnico. A pandemia do novo Covid-19 pode ter consequências muito graves para os povos originários. A CESAR reconhece que os povos indígenas são mais vulneráveis a viroses, especialmente a infecções respiratórias, como a Covid-19. Segundo a secretaria, as doenças respiratórias são, ainda hoje, a principal causa de mortalidade infantil entre indígenas. Viroses e doenças desse tipo causaram genocídios de povos inteiros e contribuíram como parte de uma história de contatos forçados, guerras e extermínios para reduzir a população indígena no Brasil ao longo dos séculos. Oficialmente, até 20 de abril de 2021, 40 mil indígenas foram contaminadas pela Covid-19. Dessas, 640 morreram. As terras indígenas no Brasil vêm sendo invadidas e destruídas há séculos, em geral por garimpeiros e grileiros de terras. Mas durante a do Covid-19, isso ganhou proporções ainda mais graves. Os costumes de diversos povos criam uma maior exposição às doenças infecciosas. Parte considerável da população indígena vive em casas coletivas. Além disso, é comum compartilhamento de utensílios como cuias, tigelas e outros objetos, o que faz crescer a chance do contágio. Um ótimo exemplo de questões particulares aos indígenas contribuem para a disseminação do Covid-19 é o quadro observado no município de São Miguel da Cachoeira, no Amazonas, que esteve em primeiro lugar em casos confirmados do Covid-19, em municípios brasileiros com até 100 mil habitantes. Terras indígenas, segundo a legislação brasileira, são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas do Brasil, habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas e imprescindíveis à preservação dos recursos naturais necessários para o seu bem-estar e sua reprodução físico-cultural, de acordo com seus usos, costumes e tradições. As terras indígenas são bens da União inalienáveis e indisponíveis, e os direitos dos índios sobre elas não caducam. Historicamente, os povos que primeiro viviam no Brasil sofreram uma série de abusos por parte dos conquistadores europeus,
que levaram muitos à extinção ou ao declínio acentuado. Outros foram expulsos de suas terras, e até hoje seus descendentes não as recuperaram. Os direitos dos índios à preservação de suas culturas originais, à posse territorial e ao desfrute exclusivo de seus recursos são garantidos constitucionalmente, mas na prática cotidiana a efetivação desses direitos tem se revelado muito difícil e altamente controversa, sendo cercada de violência, corrupção, assassinatos, grilagem e outros crimes que têm originado inúmeros protestos, tanto domésticos quanto internacionais, bem como intermináveis disputas nas cortes de justiça e no Congresso Nacional. Mas nesse momento você deve estar se perguntando qual é a importância das reservas indígenas. As reservas indígenas são terras de posse e ocupação dos povos indígenas brasileiros. Elas têm como origem a desapropriação compra pela União, como também doações realizadas por terceiros, empresas, pessoas físicas, municípios, instituições e etc. Vale dizer que as terras indígenas são destinadas ao uso dos povos indígenas, não podendo ser comercializadas ou emprestadas para outros fins, pois são também patrimônio da União. Essas áreas de reservas são importantes para a conservação cultural brasileira. Em 2008, as áreas de reservas destinadas a grupos de indígenas no Brasil ocupavam cerca de 12,5% do território nacional. Quando as primeiras caravelas, vindas da Europa, atracaram em terras americanas, elas traziam a bordo o que havia de mais moderno e avançado, tecnologia mais desenvolvida da época, naves planejadas e construídas para vencer os oceanos, instrumentos de navegação, mapas, armamentos. E o pensamento desbravador e explorador das grandes potências da época, dos senhores supremos, donos de terras, mares e gentes, com um mandato divino para aniquilar ou dominar tudo que não fosse sua semelhança. Encontraram aqui povos que viviam de maneira oposta, com a tecnologia mais avançada e adaptada às suas necessidades. E esse conhecimento acumulado ao longo de milhares de anos foi fundamental para que os estrangeiros conseguissem aqui permanecer e iniciar seu plano de ocupação e exploração dos novos territórios. Da mesma forma, em pleno século XXI, as frentes de contato de povos isolados continuam chegando a lugares remotos com o que há de mais moderno e avançado: helicópteros, computadores, celulares conectados a satélites, GPS de repelente, lanternas, roupas com proteção solar. Denunciar crimes ambientais, preservar e divulgar sua cultura, defender seus direitos, mostrar suas condições de vida. Lutas diárias de diversas comunidades indígenas que agora ganham uma aliada poderosa, a internet. Muitos povos indígenas têm usado a rede para atingir um público grande, dentro e fora do país. Os recursos online são usados para romper o isolamento em que muitas comunidades vivem e também para vencer a barreira da falta de espaço que esses povos têm nas mídias tradicionais. A internet possibilita aos indígenas divulgar suas culturas e potencialidades de forma mais independente e autônoma, se fazendo conhecer e dialogando diretamente com a população nacional, aponta Tiago Cavalcante, historiador e pesquisador do Laboratório de Arqueologia. A internet acabou se tornando uma ferramenta de comunicação fundamental para aqueles que antes não tinham voz. A internet tem um papel importante na transmissão dessas ideias e na demonstração de que os grupos indígenas são donos de conhecimentos absolutamente pertinentes para o mundo não indígena. As redes sociais também são importantes, pois nelas os índios se fazem muito presentes e conseguem estender suas relações, explica Nicodeme. Esse foi o fim da combinância deletiva Verbalizando Meirelles. Aprendemos que os indígenas fazem parte da nossa história e da formação do nosso país. Eles são história e continuam sendo. Fazemos parte da história, mesmo atualmente.